Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de robótica da IFPR. Meu nome é Arthur Mel e eu vou dar continuidade às últimas videoaulas. Mas eu vou falar sobre cada coisa necessária para fazer o robô realmente. Então, primeiro, conceitos básicos de eletricidade. A gente teve uma leve olhada na primeira e na segunda aula, mas obviamente vocês vão ter aulas futuras falando mais sobre esses pontos, que vai ser sobre alimentação, como vocês vão alimentar o Arduino, como alimentar os sensores, como fazer a alimentação de todos ao mesmo tempo. Isso tranquilo. Os periféricos, nesse caso seriam mais os sensores e outras peças. Então eu já vou passar mais. Hoje o foco é mesmo sobre os periféricos. Vocês vão também aprender portas de ES. Esse aí ele está como porta de entrada e saída. É mesmo como vocês verem em inglês, que é I/O, que é input e output, que é a mesma coisa, entrada e saída de dados. As interfaces de aplicações, como vocês viram na última aula, para fazer a programação. E, por último, ideias de outros projetos para fazer a partir do Arduino, que é uma infinidade de coisas que vocês podem fazer a partir dele. Primeiro, os sensores. Como é que os sensores funcionam? Os sensores eles vão captar coisas da vida real e eles vão traduzir elas em sinais elétricos. Nesse caso, ele coloca como grandezas físicas. Por exemplo, um sensor ele consegue calcular a distância de um objeto e passar isso para um sinal elétrico que vai ser interpretado pelo processador do Arduino. Esse processador ele vai reverter para a gente poder ver essa distância. Então ele vai pegar algo que a gente consegue conceber, vai passar para algo que a gente não consegue conceber, para de novo algo que a gente consegue conceber. Então nessa aula a gente vai dar foco para dois tipos de sensores, os sensores de infravermelho e os sensores de ultrassom. Então primeiro vamos para os sensores de infravermelho. Nesse caso, esse é um sensor de infravermelho que ele vai calcular a saturação de cores. Isso é muito importante, principalmente como vocês vão estar vendo na tela agora, para seguidores de linha e sumô. A foto da esquerda é de uma pista de um seguidor de linha. Como vocês podem ver, ela tem um tatame preto e por cima as linhas brancas. E como o robô ele não consegue ver as linhas, você precisa desse sensor. O que esse sensor vai fazer? Ele vai diferenciar a saturação da cor preta para a cor branca. E sabendo essa diferença, ele fala, essa cor, eu tenho um retorno mais rápido da luz. A reflexão é muito mais rápida. Então ele sabe que, por exemplo, a branca, né? Eu tenho que seguir essa linha branca. O que é extremamente necessário para fazer, por exemplo, um seguidor de linha. Já na pista da direita, que é uma pista de sumô, ela é muito importante também, mas é para outra coisa. O robô ele não vai seguir a linha branca. A questão é evitar a linha branca. Porque a linha branca ela fica na borda. E se o robô passa da borda, ele perde a competição. Igual num sumô, se você empurra o oponente para fora do ringue, você ganhou. Então como é que ele vai funcionar? Ele vai indo em direção... Se o robô estiver sendo empurrado, ou ele se perder, ele está indo na direção da linha branca. Quando ele identificar a linha branca a partir da reflexão, ele vai, dar um giro no motor, ele vai dar uma ré e ir para outra direção. Ok, dando continuidade, esse aqui é um sensor ultrassônico. Para vocês terem uma ideia bem mais fácil de como ele funciona, vocês sabem como um morcego ele consegue se localizar? Como é que ele faz sua ecolocalização? Eu meio que já entreguei, mas é a partir de ecos. Então ele vai fazer um barulho, e esse barulho vai rebater numa parede, por exemplo essa aqui, e vai voltar para ele. E assim ele consegue ter mais uma ideia em onde é que ele está nesse espaço. E esse aqui é a mesma coisa. Ele parece esses dois olhinhos, né? Então, ele vai fazer um envio, ele vai soltar um som que a gente não vai ouvir. E o outro ele vai rebater o som, né? E ele vai captar de novo. E assim ele consegue fazer o cálculo de mais ou menos uma distância, que é muito importante, principalmente num sumô, por exemplo, que para você localizar o inimigo. Porque o robô, em teoria, ele é cego, então ele não sabe onde está o outro realmente. Então, para você fazer a localização dele, você precisa que ele saiba onde ele está, e um dos jeitos mais fáceis é esse, pelo sensor ultrassônico. Ok, como a gente acabou de ver do sensor de ultrassom, o infravermelho também pode ser usado para calcular a distância. Ele funciona no mesmo sentido, ele vai mandar a luz, vai receber a reflexão dela e vai conseguir calcular a distância. Agora a ponte H. A ponte H é muito importante para o funcionamento desse nosso robô. Por quê? Ele vai ficar no meio termo entre o Arduino, o motor e a bateria. O motor, ele funciona simplesmente por eletricidade. Então, se você fechar um circuito
Por exemplo, circuito com 9 volts. No motor, ele vai girar. Mas o problema é que, sim, a gente quer que o motor gire, para as rodas girarem e fazerem andar. Mas a gente quer controlar elas. E não dá pra fazer isso a partir de um circuito. Então, por isso que entra a ponte H. Na verdade dá, mas é complexo. Por isso a função da ponte H. E você, então, na ponte H você vai conectar a bateria, o Arduino e os motores. E o que ela vai fazer? A partir dos comandos que você der do Arduino, ele vai interpretar para passar para pulsos de eletricidade que ele vai dar para os motores. Assim você consegue controlar eles. Por exemplo, eu vou fazer uma curva, travo uma roda e gira a outra. Então o próximo é o motor. É o mais comum de vocês verem esse motor amarelinho. Ele vem com essa roda também amarela. E eu vou explicar como é que ele funciona. Essa parte em prata aqui que vocês estão vendo, ela é um motor realmente. É ali onde você vai fazer as conexões elétricas, onde você vai soldar os jumpers. E você deve estar se perguntando, tá, então ele tem uma pontinha ali que é o motor e o que tem tudo atrás? Ali atrás, nessa parte amarela, realmente, dentro dela tem uma série de engrenagens que é a caixa de redução. Por que é uma caixa de redução? Nosso robô, a gente não precisa que ele seja veloz. Por exemplo, num sumô. Ele não precisa ser veloz. Ele precisa ter força para empurrar o outro. Então o que essa caixa de redução faz? Ela vai dividindo o torque do motor inicial. Ele vai dividindo ele para no final, quando chegar na roda, ele ficar muito mais forte. E assim ele consegue empurrar, consegue subir mais fácil. Então é só aplicar uma loja básica de tipo os carros de trilha, por exemplo. Eles são maiores, eles são mais pesados e eles são mais devagares. Mas eles são muito mais fortes. Então, o que eu falei antes, os jumpers. Os jumpers são feitos para fazer essa conexão entre o Arduino e um sensor, por exemplo. Eles têm os 3 tipos, macho e fêmea. Um lado ele vai fazer a conexão, o outro ele é o que vai ser conectado. O macho-macho, onde 2 pontas vão conectar em alguma coisa. E o jumper fêmea-fêmea, onde vão ser conectadas outras coisas. Um exemplo de um uso de um jumper fêmea-fêmea, como eu mostrei na primeira videoaula, o Arduino Nano ele só tem saídas macho, né? Então, se você quiser conectar um sensor que ele também só tem as saídas macho, você vai precisar de um jumper fêmea-fêmea. Ok, passando aqui para os conectores de bateria. O mais comum que vocês vão ver é esse aqui, da pilha de 9 volts, que é mais comum de achar também. Mas também ele tem o cabo USB para utilizar um power bank como para fazer a alimentação do Arduino e dos outros componentes. Mas também ele tem as de LiPo. LiPo é o tipo de bateria que vocês têm nos celulares de vocês, por exemplo. Então ele tem esses 2 tipos de conexão. Uma é para mais potência, a outra é para baterias mais pequenas. E por fim, mas não menos importante, o chassi, o que vai segurar todas as peças desse robô. Esse modelo de chassi que vocês estão vendo na imagem, ele é muito comum de achar, de robótica. Tem várias, eletrônica, né? Vocês vão achar bastante. E como vocês podem ver, vocês vão conectar aqui embaixo, vocês vão encaixar os motores com as rodas. E aqui na frente ele tem uma rodinha que ela gira, então não importa o lado que está indo, ela vai acompanhar. Ela vai ajudar o chassi a acompanhar. Ela é uma chapa de acrílico, tem de madeira também, mas é mais comum achar de acrílico. Ela é boa porque ela já tem as furações para você colocar os sensores realmente, então fica muito mais fácil você administrar as coisas aqui. Mas ele também tem outros modelos, por exemplo, esse aqui é um para 2 motores, mas tem um para 4 motores, que é esse aqui, que é o 4WD, que é o 4-wheel drive. Então as 4 rodas giram. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, muito obrigado por ver mais essa videoaula e tchau.